E aí, vamos pensar numa coisa. O que Sócrates, lá na Atenas Antiga, tem a ver com Søren Kierkegaard, o pai do existencialismo, na Copenhague do século XIX? Parece que nada, né? Um é o fundador de quase toda a filosofia ocidental. O outro, um pensador super radical da era moderna. Mas a verdade é que Kierkegaard encontrou em Sócrates uma arma filosófica forjada mais de 2000 anos antes e que ele considerou essencial para sua própria luta. Bora entender essa história. Olha, só para a gente ter uma ideia da dimensão disso, a gente está falando de um abismo de 2.200 anos, um em Atenas, o outro em Copenhague. Um estava ali criando as bases do pensamento racional, o outro estava mergulhado de cabeça na angústia, na subjetividade. Então a distância não é só no tempo, sabe? É conceitual. E é justamente isso que faz essa conexão ser tão poderosa e fascinante. Então, fica a grande pergunta, né? O que é que poderia unir esses dois gigantes através dos milênios? E olha, não estamos falando de uma simples admiração de fã, de uma influência acadêmica qualquer. A resposta é muito mais estratégica, muito mais profunda. E é aqui que a gente chega no ponto central. Essa conexão não foi um acaso. O que Kierkegaard fez foi uma recuperação estratégica de uma arma socrática. Ele não viu em Sócrates só um grande mestre do passado. Ele viu a ferramenta perfeita para combater os problemas da sua própria época e, principalmente, para resgatar uma coisa que ele sentia que estava morrendo: o indivíduo. Ok, mas para entender essa arma, primeiro a gente precisa entender contra o que ou contra quem ela era usada. Tanto Sócrates quanto Kierkegaard se levantaram contra forças que eles viam como opressoras. Eles tinham, no fundo, um inimigo em comum, mesmo que esse inimigo aparecesse de formas diferentes: a tirania do pensamento de manada, do pensamento que nunca é questionado. E o que é impressionante é o paralelo. De um lado, Sócrates, lá em Atenas, lutando contra as crenças que ninguém parava para pensar e contra o papo furado dos sofistas, que se achavam os donos da sabedoria. Do outro lado, milênios depois, Kierkegaard. O inimigo dele? O sistema abstrato e todo-poderoso de Hegel, que queria explicar absolutamente tudo, e a multidão, essa massa anônima onde ninguém é responsável por nada. Essa frase do Kierkegaard é pesada. A multidão é a mentira. Para ele, a multidão não é só um grupo de pessoas que está errado, não. Ela é a própria mentira em ação, porque é nela que o indivíduo abre mão da sua liberdade, da sua responsabilidade. A pessoa se esconde no grupo, começa a repetir as ideias dos outros e acaba vivendo uma vida que não é sua, uma vida inautêntica. E a crítica dele ao Hegel vinha da mesma raiz. Kierkegaard dizia que esses sistemas filosóficos gigantescos, que querem explicar o universo inteiro, se esquecem do mais importante: o indivíduo concreto. Aquela pessoa singular que sofre, que ama, que toma decisões, que sente medo. Nenhum sistema consegue capturar isso. A grande questão, então, era: como lutar contra essa anulação do indivíduo? E aí que entra a arma que Kierkegaard foi buscar lá em Sócrates, o método socrático. Ele não queria criar um novo sistema para competir com os outros. Pelo contrário, ele queria uma forma de destruir as certezas falsas e forçar cada pessoa a encontrar a verdade dentro de si mesma. E esse método tem dois passos que são pura genialidade. O primeiro é a ironia. Sócrates chegava se fazendo de ignorante, sabe? E começava a fazer perguntas, uma atrás da outra, até que a pessoa com quem ele conversava percebia que, na verdade, não sabia nada sobre aquilo que achava que dominava. Era como uma demolição controlada das certezas. E aí vinha o segundo passo, a maiêutica, que é o parto das ideias. Depois de limpar o terreno, Sócrates ajudava a pessoa a parir o seu próprio entendimento. Essa ideia da maiêutica é a chave de tudo. Sócrates dizia que ele era um parteiro de ideias. Pensa bem, uma parteira não cria o bebê, ela só ajuda a mãe a trazê-lo ao mundo. Era exatamente assim que Sócrates se via. Ele não dava respostas prontas. Ele acreditava que o conhecimento de verdade já estava dentro de cada um. O trabalho dele era só ajudar a colocar para fora. E era exatamente disso que Kierkegaard precisava. E aqui a conexão fica claríssima. Aquela famosa frase do Kierkegaard: a verdade é a subjetividade, que muita gente entende errado, não quer dizer que cada um tem a sua verdade e pronto. Não é isso. O que ele quer dizer é que uma verdade objetiva, uma fórmula num livro, não vale nada se não for vivida, se não se tornar um compromisso pessoal e apaixonado da sua vida. A verdade não é algo que se sabe, é algo que se torna.
É por isso que ele tinha pavor das respostas prontas, seja dos grandes sistemas filosóficos ou da opinião da multidão. Para Kierkegaard, assim como para Sócrates, a verdade tinha que ser uma descoberta interna. O método socrático era o antídoto perfeito. Ele não ensinava o que pensar, ele forçava a pessoa a pensar, a assumir a responsabilidade pelas próprias crenças. Mas essa arma toda, esse método, servia para quê? Qual era a missão por trás disso? Bom, tanto Sócrates quanto Kierkegaard se viam menos como professores e mais como provocadores. Como uma espécie de vespa ou moscardo que está ali para incomodar mesmo. A metáfora é simplesmente perfeita. O próprio Sócrates se descreveu como uma vespa enviada pelos deuses para picar o cavalo preguiçoso que era a cidade de Atenas para acordá-la da sua preguiça mental e moral. Kierkegaard se via da mesmíssima forma, mas no seu próprio tempo. Ele era um Sócrates cristão, uma vespa para a cristandade da Dinamarca, que, para ele, tinha virado só um clube social. A missão dele era acordar os cristãos dessa fé morna e cultural para uma fé de verdade, pessoal e apaixonada. No fundo, os dois compartilhavam a mesma vocação. A vocação de desafiar o senso comum, de forçar as pessoas a olharem para as próprias vidas, de despertar a consciência de cada um. E, talvez o mais importante, a vocação de aceitar o papel de ser um incômodo necessário para a sociedade, mesmo que isso tivesse um custo altíssimo, como a própria vida, no caso de Sócrates. E assim a gente chega no ponto final, na grande síntese de todo esse projeto filosófico, o resgate do indivíduo. Para Kierkegaard, isso não era uma discussãozinha acadêmica, um passatempo intelectual. Era uma missão de vida ou morte. Num mundo que ele via como dominado por sistemas abstratos e multidões anônimas, o eu verdadeiro, o eu autêntico, estava em risco de ser completamente apagado. Sócrates não deu a resposta, mas ele deu um mapa, o método para essa missão de resgate. Então, se a gente for amarrar as pontas, as 3 chaves dessa conexão são essas. Primeiro, a subjetividade é mais importante que universal. A verdade vivida por uma pessoa tem mais valor que qualquer teoria abstrata. Segundo, a verdade é uma tarefa, não é algo que se tem, mas algo em que a gente se transforma com esforço, com paixão. E terceiro, existir é escolher. A vida não é um problema de matemática para ser resolvido, mas uma realidade para ser experimentada, através das nossas escolhas, dos nossos riscos, dos nossos saltos de fé. Isso tudo joga a gente de volta para o nosso tempo. Numa era de multidões digitais, de bolhas de opinião, de algoritmos que querem que todo mundo pense igual, como é que a gente pratica a arte socrática de cuidar da alma? Como usar essa ironia e essa maiêutica contra as nossas próprias certezas fáceis, para quem sabe dar à luz um pensamento que seja verdadeiramente nosso? A arma de Sócrates que Kierkegaard resgatou talvez nunca tenha sido tão necessária quanto hoje.